Você já se viu diante de uma encruzilhada emocional, onde o desejo e a moralidade parecem estar em conflito? Hoje, vamos explorar uma história intrigante sobre escolhas difíceis, segredos enterrados e as consequências surpreendentes que surgem quando linhas são cruzadas. Imagine-se enfrentando uma decisão que pode mudar tudo. Você seguiria o caminho seguro da moralidade ou se entregaria ao desejo avassalador que promete uma fuga tentadora? Quais seriam as suas motivações? Quais seriam as consequências para você e para os que estão ao seu redor? Estas são questões que todos nós, em algum momento, enfrentamos. Tudo começou como uma brincadeira inocente durante uma reunião da empresa. Era uma noite de sexta-feira e todos estavam relaxados, aproveitando a oportunidade para se divertir fora do trabalho. A música suave ao fundo criava um ambiente descontraído enquanto os colegas conversavam animadamente e compartilhavam risadas. Estávamos perto do bar, eu tomando uma bebida, quando meu chefe Eduardo se aproximou. Eduardo era um homem charmoso, com uma aura de confiança que sempre capturava a atenção. Ele sorriu para mim de um jeito que parecia inocente, mas com um toque de travessura. Começamos a conversar sobre diversos temas, desde os projetos da empresa até nossas preferências esportivas. Em determinado momento, a conversa virou para o futebol, uma paixão que ambos compartilhávamos. Eduardo sugeriu fazer uma aposta sobre quem venceria o jogo do fim de semana. Ele era torcedor do time rival ao meu, e a rivalidade saudável me deixou ainda mais entusiasmado com a ideia. Confiei no meu time e aceitei a aposta imediatamente. O clima divertido e descontraído fez com que a aposta parecesse apenas mais uma brincadeira entre amigos. Camaradas, o que vocês querem apostar? Perguntei, pensando que ele iria sugerir algo simples, como pagar o almoço na segunda-feira. Eduardo, com um brilho travesso nos olhos, respondeu: quem perder terá que cumprir uma tarefa escolhida pelo vencedor. Naquele momento, não percebi o quão ambíguo e até perigoso aquilo poderia ser. A bebida e o clima leve da festa me fizeram baixar a guarda e aceitei sem pensar duas vezes. Com todas as conversas e risadas, eu tinha certeza de que meu time venceria, então nem me preocupei. No domingo, assisti ao jogo com entusiasmo, mas logo percebi que meu time estava perdendo terreno e, no final, acabou perdendo. Senti um frio na barriga ao lembrar da aposta, mas ainda uma parte de mim pensava que Eduardo não pediria nada além de uma tarefa divertida ou embaraçosa na segunda-feira, quando voltássemos ao trabalho. Eduardo estava me esperando com um sorriso gentil e intrigante, me lembrando da aposta. Ainda tentando manter o clima leve, perguntei o que ele queria que eu fizesse. Foi então que ele, com um olhar sério mas ainda com aquele toque de malícia, disse: quero que você vá jantar comigo, sem contar ao seu marido, Lucas. Aquilo me pegou de surpresa, não era o que eu esperava e de repente a piada inofensiva parecia ter tomado um rumo muito mais sério. Naquele momento, senti uma mistura de emoções, surpresa, desconforto e uma excitação estranha. A ideia de fazer algo oculto, algo que quebrasse as regras, era ao mesmo tempo aterrorizante e intrigante. Eduardo olhou para mim, esperando minha resposta, e eu sabia que rejeitar a aposta não era uma opção. A vergonha de voltar atrás e a pressão do momento me fizeram aceitar. Balancei a cabeça, tentando esconder o nervosismo que sentia. Sabia que essa decisão seria o início de uma série de acontecimentos que mudariam minha vida de uma forma que nunca imaginei. Na noite do jantar, estava uma pilha de nervos. Passei o dia inteiro tentando me concentrar no trabalho, mas minha mente estava completamente tomada pela ansiedade e pela antecipação do que estava por vir. Quando cheguei em casa, fui direto para o banho, tentando relaxar e me preparar para a noite. Escolhi um elegante vestido azul marinho que realçava sutilmente minhas curvas, sem ser muito provocante. Era importante manter as coisas o mais profissionais possível, pelo menos no começo. Enquanto me maquiava, meus pensamentos estavam acelerados. O que Eduardo queria com esse jantar? Por que ele me escolheu para essa aposta? Minhas mãos tremiam um pouco enquanto aplicava o rímel, e tive que respirar fundo várias vezes para me acalmar. Meu coração estava acelerado quando terminei de me arrumar e me olhei uma última vez no espelho. Satisfeita com o que vi, peguei minha bolsa e saí.
cheguei no restaurante alguns minutos antes do horário combinado. Era um lugar sofisticado, com uma atmosfera intimista, luzes suaves e música relaxante ao fundo. Eduardo já estava lá, sentado em um canto mais reservado. Ele se levantou ao me ver e veio me cumprimentar com um sorriso acolhedor. Sua presença tinha uma aura de confiança que era ao mesmo tempo reconfortante e intrigante. O jantar com Eduardo foi perfeito. Ele me trouxe a cadeira, fez elogios sutis e me fez rir com suas histórias engraçadas. A cada minuto que passava, eu me sentia mais à vontade e a tensão inicial começou a se dissipar naturalmente. Começamos falando sobre assuntos de trabalho e aos poucos evoluímos para temas mais pessoais. Conversamos sobre nossos sonhos, medos e até nossas famílias. Em algum momento, percebi que estava gostando da atenção que Eduardo me dava, como se eu fosse a única pessoa no mundo naquele momento. Seus olhos brilhavam com interesse genuíno e suas palavras eram sempre escolhidas cuidadosamente para me agradar e me fazer sentir bem. Conforme o tempo passava, Eduardo começou a fazer elogios mais pessoais, comentando como meu sorriso iluminava a sala e como minha presença era cativante. Eu sabia que aquilo estava ultrapassando os limites profissionais, mas não pude evitar o prazer que suas palavras me proporcionaram. Era como se eu estivesse sendo vista de uma forma única, que ninguém mais tinha visto antes. E foi inebriante. No meio de risadas compartilhadas, nossos olhos se encontraram de uma forma que fez meu coração pular uma batida. Havia uma intensidade ali, uma conexão silenciosa que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Meu corpo reagiu instantaneamente, sentindo um misto de nervosismo e excitação. A cada momento que passava, ficava mais claro que aquele jantar estava se tornando algo muito mais pessoal e íntimo do que eu havia previsto. A noite continuou com mais risadas, mais conversas e uma proximidade crescente na hora da sobremesa. Eduardo sugeriu compartilhar uma tigela de sorvete com calda de chocolate. O simples gesto de compartilhar a sobremesa tornou-se um símbolo da nossa conexão, cheio de significado. O jantar acabou, mas a história estava longe de terminar. Eu sabia que, daquele momento em diante, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Eduardo tinha despertado algo em mim, algo que eu não podia mais ignorar. Saí do restaurante com meu coração disparado, sabendo que aquela noite era apenas o começo de algo muito mais complicado e intenso. Depois do jantar, Eduardo sugeriu irmos a um bar tranquilo, um lugar que ele conhecia e onde pudéssemos continuar a conversa em um ambiente mais descontraído. Aceitei, ainda sentindo o calor da nossa conexão durante o jantar. O pequeno bar era encantador, com luzes suaves e música ambiente criando uma atmosfera intimista. Escolhemos uma mesa em um canto mais privado onde poderíamos conversar sem interrupções assim que nos sentássemos. Eduardo pediu 2 taças de vinho e, inicialmente nervosa, o vinho me ajudou a relaxar enquanto conversávamos. Ele começou a fazer elogios mais ousados, comentando sobre minha beleza e inteligência de um jeito que me deixou envergonhada, mas também lisonjeada. Sentia minhas bochechas corarem a cada elogio e meu coração batia mais rápido a cada drink. A atmosfera no bar ficou ainda mais íntima. A música suave e as luzes fracas criaram uma atmosfera quase mágica, onde tudo parecia possível e as inibições lentamente se dissolviam. Eduardo continuava olhando para mim com aquele brilho nos olhos, e suas palavras pareciam me envolver em um manto de sedução a cada frase. O vinho afrouxou minhas defesas e me senti mais relaxada, mais aberta aos seus avanços. A conversa se tornou mais pessoal e ele começou a elogiar não apenas minha beleza, mas também o quão fascinante eu era, como se sentia atraído pela minha inteligência e senso de humor. Meu coração batia mais rápido a cada elogio, meu rosto esquentava com a mistura de vergonha e prazer. Por um momento, Eduardo afastou o rosto a alguns centímetros do meu. Sua voz era baixa e suave quando disse: "Michele, não consigo parar de pensar em você." Essas palavras me pegaram de surpresa e, antes que eu pudesse responder, ele colocou a mão sobre a minha. O toque foi leve, mas cheio de intenção, e um arrepio percorreu meu corpo. Depois de mais alguns drinks, me vi cedendo aos avanços de Eduardo. A excitação do momento, a química inegável entre nós e a leve intoxicação do álcool fizeram com que eu esquecesse minhas reservas.
Ele sugeriu que saíssemos dali e eu aceitei sem hesitar. Quando chegamos ao carro dele, meu coração batia forte. Eduardo abriu a porta para mim e, assim que entrei, ele se aproximou, fechando a porta atrás de si. O pequeno espaço do carro era eletrizante. Eduardo se virou para mim e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa ele começou a me beijar. Seus lábios estavam quentes e urgentes contra os meus e senti um arrepio de prazer percorrer meu corpo batendo tão rápido que pude ouvir em meus ouvidos e por um momento em que todas as minhas preocupações desapareceram o beijo de Eduardo foi intenso e apaixonado e eu respondi com igual fervor. Suas mãos exploravam meu rosto e pescoço, cada toque enviava ondas de calor por todo o meu corpo, eu sabia que isso poderia ter sérias consequências que eu estava brincando com fogo mas eu não pude resistir. Havia algo nele, algo na forma como ele me fazia sentir que ele era simplesmente irresistível. Nós nos envolvemos intensamente ali no carro. Os beijos tornaram-se mais urgentes e os toques mais ousados, apesar da paixão do homem, houve uma linha que eu não estava disposto a cruzar, mantive meus limites que não podia deixar as coisas passarem de um certo ponto. Eduardo parecia entender isso respeitando meus sinais sem forçar ainda a intensidade do momento. Foi o suficiente para deixar uma profunda marca quando finalmente nos conhecemos. Nós dois nos separamos, ofegantes, o ar entre nós estava denso de desejo insatisfeito. Eduardo me olhou nos olhos e pude ver um olhar de satisfação e frustração em sua Michele. Você é incrível, ele disse. Com voz rouca por causa do barulho. Eu quero mais momentos assim com você. Eu sabia que não iria acabar aí. Tinha ultrapassado um limite e não havia como voltar atrás. Enquanto dirigia para casa minha mente era um turbilhão de pensamentos e emoções. Eu senti uma grande culpa, mas ao mesmo tempo uma emoção que eu não conseguia ignorar. Começou como uma aposta inocente, tornou-se algo muito mais complexo e perigoso e eu estava prestes a descobrir aonde essa história me levaria. Quando voltei para casa, minha mente estava um turbilhão de emoções. A noite foi intensa e cheia de sentimentos contraditórios. Enquanto dirigia pelas ruas silenciosas tentei processar tudo o que havia acontecido. A culpa me consumiu por dentro mas ao mesmo tempo a emoção daquela experiência proibida nunca saiu da minha cabeça. Me senti presa em um dilema moral onde cada escolha parecia errado de alguma forma. Quando finalmente cheguei em casa, vi que as luzes ainda estavam apagadas. Lucas, meu marido, ainda não tinha chegado, o que me trouxe um pouco de alívio, pois não sabia se conseguiria encará-lo naquele momento. Fui para casa e fui direto para o banheiro. Olhei meu reflexo no espelho, tentando encontrar algum sinal de mudança, algo que revelasse o que tinha acontecido, mas para o mundo exterior eu parecia a mesma pessoa. Tomei um banho rápido, como se a água pudesse lavar a culpa que sentia. Coloquei o pijama e deitei na cama, mas não foi fácil adormecer. Fiquei olhando para o teto, repetindo os acontecimentos da noite em minha mente, sentindo meu coração apertar a cada lembrança do beijo de Eduardo. Quando finalmente ouvi Lucas entrar, fechei os olhos e fingi estar dormindo. Não estava preparada para enfrentar suas perguntas ou sua presença nos dias seguintes. Eduardo se comportava normalmente no trabalho, como se nada tivesse acontecido. Cada vez que nos encontrávamos, havia um lampejo de cumplicidade, uma compreensão silenciosa do que tínhamos compartilhado. Esses olhares constantes me lembravam da linha que eu havia cruzado e me mantinham em um estado de alerta e ansiedade. No trabalho, eu tentava manter uma fachada de profissionalismo, mas por dentro a culpa e a emoção se misturavam, criando um peso difícil de suportar. Cada vez que via Lucas, meu coração afundava com o segredo que ele guardava. Lucas me olhava com tanto amor e confiança que eu me sentia como uma impostora. Tentei agir normalmente, mas sabia que estava falhando. Havia uma parede invisível entre nós, construída pelas minhas próprias ações. A culpa era avassaladora. À noite, enquanto Lucas dormia ao meu lado, eu ficava acordada, perdida em meus pensamentos. Tentei justificar minhas ações, mas no fundo sabia que não havia desculpa suficiente para o que fiz. A lembrança das carícias e dos beijos de Eduardo continuava voltando, aumentando minha confusão. Cada vez que Eduardo olhava para mim com aquele olhar de cumplicidade,
eu sentia um arrepio de antecipação. Sabia que ele ainda queria mais, e isso me emocionava de uma forma que eu não sabia explicar. Apesar da culpa, uma parte de mim ansiava por mais. Esse sentimento, conviver com esse segredo, virou uma batalha constante no trabalho. As interações com Eduardo eram uma montanha-russa emocional. Cada toque acidental, cada palavra sussurrada, tudo tinha um peso enorme. Cada vez que voltava para casa, sentia a pressão aumentar. Eu não merecia isso e sabia que precisava tomar uma decisão, mas estava presa em um ciclo de desejo e arrependimento. A linha perigosa que havia cruzado não parecia mais uma mera transgressão momentânea. Era um caminho que mudaria minha vida para sempre. A cada dia, a escolha entre desejo e moralidade ficava mais clara, mas por enquanto eu estava presa em um turbilhão de emoções, tentando encontrar uma saída para a bagunça que havia criado em minha vida. E você, já viveu uma situação em que teve que escolher entre desejo e moralidade? Compartilhe sua experiência nos comentários. Além disso, queremos saber, qual história você gostaria de ouvir no próximo vídeo? Deixe sua sugestão. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo, onde vamos explorar novos contos e desafios emocionais. Não perca!